Olá, seja bem-vindo e bem-vindo a esse 19º episódio do projeto Psicanálise Paralela. Sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista, e venho já trabalhando há algum tempo com material discutindo textos em psicanálise para a gente poder refletir um pouco e compará-los, paralelar um material com o outro. Tudo bem? Eu já vim produzindo alguns vídeos até então, discutindo um conjunto de temáticas que inclusive eu apresentei num videozinho que eu fiz recentemente. Procura aí na playlist que você vai encontrar. E nesse momento a gente está entrando numa grande discussão sobre as questões da técnica, tá? Eu escolhi esse material chamado A Eficácia da Psicoterapia Psicanalítica. É um artigo em inglês do psicólogo e psicanalista Jonathan Shedler. A publicação desse artigo foi importante nos Estados Unidos, principalmente, pelo que eu entendo, por conta de divulgar a psicanálise enquanto uma prática que tem sim validação empírica, por conta dos estudos de eficácia e efetividade de psicoterapias, e serviu para o Shedler montar aí uma apresentação importante sobre a proposta dele de pensar a psicanálise. Até para fazer uma introdução inicial, o Shedler ele é um psicólogo, ele participa, ele é da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e ele montou uma nova proposta junto com outros, da psicanálise, mas uma psicanálise muito à margem do que a gente conhece do campo lacaniano. Então é uma psicanálise mais próxima do que a gente entende como uma psicoterapia. Não é à toa que ele chama de psicoterapia psicanalítica ou psicoterapia psicodinâmica, como se o psicanalítica e o psicodinâmica fossem equivalentes. Ele, quando você procura no site informações a respeito, ele fala, inclusive nos textos que ele tem, sobre uma psicanálise que já não se apropria de alguns elementos que ele chama de especulativos da obra do Freud e, por conta disso, desaparecem da teorização, por exemplo, a noção de complexo de Édipo, a questão da inveja do falo, a angústia de castração, assim como as tópicas, o id, ego e superego, pulsão de vida, pulsão de morte, do ponto de vista econômico, e vai ficando só alguns outros elementos que aí ao longo do texto a gente vai percebendo isso. Então, eu estou utilizando esse texto tanto para pensar sobre a questão da eficácia, quanto para pensar na questão da técnica em relação à própria teoria e como que isso vai ficar, ou melhor, vai aparecer nos diferentes textos, nas diferentes obras, nos diferentes campos. Acho que isso vai ajudar a gente a pensar, tá bem? Então, vamos começar o texto. Como o artigo está em inglês, eu fiz um resumo, meio uma tradução resumida, e estou disponibilizando aí um link para você ter acesso, porque aí a gente tem acesso a um material próximo, parecido para ambos. Esse artigo e outros também do tema da eficácia, eu recebi por indicação do Christian Dunker. Um dia ele estava publicando isso no Facebook, eu perguntei, ele sempre muito dadivoso, assim, de ajudar os outros ali, me passou um conjunto de títulos de artigos, eu saí procurando e fui encontrando e montei também uma pasta com esse material que eu estou disponibilizando na descrição desse vídeo. Então assim, você também tem acesso a outros artigos sobre eficácia da psicanálise ou eficácia da psicoterapia psicanalítica. Mas é importante que a gente entenda que esse campo de discussão não é o campo lacaniano, tá? Vai ficar muito claro no texto e no final da apresentação eu vou discutir isso também, tá ok? Então vamos lá, o texto está dividido em 7 partes. A primeira é a introdução, a última a discussão, então são 5 partes, mas de fato de um conteúdo importante que ele está apresentando. Eu lerei o resumo para a gente ter um apanhado geral da questão, tá bom? Ele diz assim: evidências empíricas apoiam a eficácia da terapia psicanalítica. Os tamanhos do efeito da terapia psicanalítica são tão grandes quanto os relatados para outras terapias que foram promovidas ativamente como empiricamente apoiadas e baseadas em evidências. Além disso, pacientes que recebem terapia psicodinâmica mantêm os ganhos terapêuticos e parecem continuar a melhorar após o término do tratamento. Finalmente, terapias não psicodinâmicas podem ser eficazes em parte porque os profissionais mais qualificados utilizam técnicas que há muito são centrais na teoria e na prática psicodinâmica. A percepção de que abordagens psicodinâmicas carecem de suporte empírico não está de acordo com as evidências científicas disponíveis e pode refletir a disseminação seletiva dos resultados de pesquisas. Tudo bem? Então vamos entrar no texto. Ele faz uma introdução inicial trazendo algumas questões
que dizem respeito ao que as pessoas pensam sobre a eficácia da terapia psicanalítica, né, da psicoterapia psicodinâmica, como ele também chama. Ele fala que são crenças que vão se disseminando entre professores, profissionais, servidores relacionados a formuladores de planos de saúde, serviços de saúde, etc., e isso vai ganhando credibilidade como se todo mundo soubesse que a psicanálise não funcionaria. Entretanto, ele diz, existem evidências científicas de que a psicoterapia psicodinâmica sim tem eficácia e efetividade. O problema de muitos dizerem que ela não tem eficácia pode dizer respeito ao passado de arrogância e de autoridade da psicanálise, muito preso por conta de uma instituição constituída somente com médicos, que não permitiu não médicos de participar dela e que tinha uma postura muito desdenhosa perante ao campo da pesquisa. Isso foi fazendo com que, na medida em que outros estudos, né, de outras terapias iam comparecendo, como a TCC e algumas outras, os profissionais que não se simpatizavam com essa postura autoritária, arrogante e desdenhosa dos psicanalistas começaram a se interessar pelas outras propostas. Nesse sentido, assim que essas propostas começaram a aparecer, eles migraram e começaram a desprezar a psicanálise, e com razão, por conta da relação com os psicanalistas. Então ele fala, minha proposta com esse artigo é a de apresentar resultados da literatura empírica que mostram a eficácia do tratamento psicodinâmico. Para isso, 3 aspectos ele acha importante que ele vai colocar no texto, né? Esboçar os fatores distintivos, as características distintivas da terapia psicodinâmica, revisar evidências empíricas de que tanto o tratamento psicodinâmico tem eficácia quanto as pessoas que receberam tratamento mantiveram o ganho terapêutico e esse ganho também melhorou ao longo do tempo. E por fim, ele vai considerar aspectos de que existe a possibilidade de que as terapias que não são psicanalíticas ou psicodinâmicas podem ser efetivas porque os elementos que fazem parte do trabalho são ingredientes psicodinâmicos sem que o profissional esteja ciente disso. Tá ok? Essa é uma introdução para ele dar sequência e aí ele vai para um outro tópico chamado características distintivas da técnica psicanalítica. Aqui ele vai apresentar o que ele está entendendo como psicoterapia psicanalítica ou psicoterapia psicodinâmica, fazendo a equivalência entre os dois termos. Ele diz que é um conjunto de tratamentos baseados em conceitos e métodos psicanalíticos, mas que funcionam com encontros frequentes, por exemplo, de 1 ou 2 sessões por semana, em um tempo mais curto que a psicanálise propriamente dita, a psicanálise freudiana que ele está comparando. O paciente não fica deitado no divã, ele fica sentado frente a frente com o profissional e o tratamento não necessariamente vai acontecer ad infinito, né, por um tempo extremamente prolongado. Ele pode ter tanto um tempo curto, quando pode ser combinado um tempo aí à vontade, em aberto, né? Nesse sentido, a essência da terapia psicodinâmica ou psicanalítica é explorar os aspectos do self, o self como esse eu próprio, né, esse eu mais íntimo, mais original, não totalmente conhecidos, especialmente aqueles que comparecem na relação terapêutica com o profissional. Tudo bem? Então ele está dando um contorno ao que ele está entendendo como psicoterapia psicodinâmica ou psicanalítica. E ele fala que muitos estudos de graduação, né, estudos que as pessoas têm contato com a psicanálise, vão apresentando os conceitos e ideias especulativos e estranhos que o Freud tinha e que são produtos do século anterior. E que por conta disso, juntamente com as caricaturas que são feitas da psicanálise, muito da psicanálise vai perdendo o interesse das pessoas por conta da dificuldade e disso tudo que vai se colocando. Ele fala que, na verdade, é importante entender quais são as compreensões atuais da psicanálise que já não são mais aquelas do Freud. Então, perceba já a relação que ele tem com o Freud aqui, tá? Depois eu vou discutir isso um pouco mais. Ele então fala que alguns estudos foram feitos no sentido de entender quais são as características mais comuns, mais presentes na psicoterapia psicodinâmica e como isso serve para caracterizar, né, qual que é o campo de trabalho dessa psicoterapia.
e ele apresenta 7 aspectos, tá? Quais são os aspectos? Eu vou colocar aqui do lado pra gente. O primeiro, foco no afeto e na expressão da emoção, no sentido de que o terapeuta vai encorajar o paciente a descrever e colocar em palavras tudo o que ele está sentindo, sejam sentimentos contraditórios, sentimentos problemáticos ou ameaçadores, ou sentimentos não reconhecidos pelo próprio paciente ou nem admitidos por ele, no sentido de que o insight emocional ele é mais profundo do que o insight intelectual. Então, a primeira parte é colocar em palavras tudo o que diz respeito aos sentimentos, por mais estranho que sejam. O segundo aspecto, na segunda característica, é a exploração das tentativas para evitar pensamentos e sentimentos perturbadores. Aqui diz respeito a tudo que aponte para uma forma de evasão, de evitação do paciente diante do que ele vivencia. E aí, por exemplo, ele dá alguns exemplos disso, como esquecer a sessão, chegar tarde, ser evasivo, mudar de assunto quando o tema for mais pesado emocionalmente, focar nos aspectos incidentais sem considerar aquilo que de fato é significativo psicologicamente, atentar-se a fatos e excluir os afetos que você tem diante dos fatos, focar nas circunstâncias externas sem considerar o próprio papel na construção do evento, e tudo isso ele nomeia aqui dizendo que teoricamente diz respeito à questão da defesa e da resistência. Então ele está dizendo, esses elementos aí compõem o que a gente chama na teoria de defesa e resistência, tá bom? Guarda isso. Terceira característica diz respeito à identificação de temas e padrões recorrentes, que diz respeito a encontrar o que é recorrente nos pensamentos, nos sentimentos, no conceito de si, nos relacionamentos e nas experiências de vida do paciente. Por exemplo, um paciente que sempre busca relacionamentos com uma pessoa que não está interessada por ele, ou outro paciente que, diante de momentos em que pode ter sucesso, a pessoa se sabota. Então, a repetição dessas situações ele vai marcando também como algo importante na terapia. Um quarto aspecto é a discussão das experiências passadas, com foco desenvolvimental, pensando aí o que essa pessoa viveu ao longo da sua vida e como esse passado ainda se mantém vivo no presente, principalmente no que diz respeito às experiências de apego, as primeiras relações de apego do indivíduo, que são muito importantes para a constituição da sua personalidade, Esses, inclusive, são os termos que ele vai utilizando. Então ele fala que, nesse sentido, a busca não é de ficar focado no passado, mas de entender a relação do passado com o presente e de dar condições do indivíduo conseguir libertar-se das amarras do passado para viver uma vida mais gratificante no presente. O quinto aspecto é o foco nas relações interpessoais. Nesse aspecto, ele aponta como que é importante conhecer os padrões de relacionamento que essa pessoa tem e o que ele chama na teoria de relações objetais ou de apego. Então ele está dizendo que tudo que diz respeito às interações interpessoais do paciente são muito importantes porque tocam no aspecto teórico das relações de objeto e do apego. O sexto ponto que está relacionado a isso, na sequência, diz respeito à relação terapeuta-paciente, que é muito importante para entender como que essa pessoa, diante da relação com o profissional, traz para a cena dessa relação aquilo que ele vive nas outras relações. Por exemplo, uma pessoa desconfiada demais, ou uma pessoa que busca a aprovação do outro, uma pessoa que está propensa a desconfiar ou a rejeitar ou se sentir abandonado pelo outro, como que isso aparece ao longo do tratamento. E aqui ele nomeia isso dentro da teoria, diz respeito à transferência e à contratransferência. Então ele fala que o objetivo é que o paciente tenha mais flexibilidade nas relações interpessoais e consiga aumentar sua capacidade de atender às necessidades interpessoais. E por fim, o sétimo ponto, a sétima característica, é a exploração das fantasias do indivíduo. Isso porque o terapeuta encoraja o paciente a falar livremente tudo o que passa por sua cabeça, a regra da associação livre. Nesse sentido aí, o paciente vai falar dos seus desejos, dos seus medos, das fantasias, dos sonhos, etc. Tudo isso que serve de um material extra a mais,
do que esse material simplesmente da observação cotidiana. Ele está contando esses elementos que estão guardados na sua intimidade. Então essas são as 7 características que o Shedley engloba para falar do tratamento da terapêutica psicodinâmica ou psicanalítica. Se você perceber, ele faz alguma articulação dessas características com alguns conceitos da psicanálise. Mas eu quero voltar nisso no final do vídeo, discutindo quais são esses conceitos, né? Porque não são quaisquer conceitos, tá bom? Ele fala então que o objetivo da psicoterapia psicodinâmica vai além da remissão dos sintomas. Vai também no sentido, ou seja, não só aliviar o sintoma, no sentido de tirar algo ruim, né? Mas vai no sentido também de promover a presença positiva de capacidades e recursos psicológicos. Ou seja, além do tratamento focar no alívio do mal-estar do sintoma, também tem a possibilidade de promover recursos e capacidades internas para lidar positivamente com sua realidade. E aí ele dá alguns exemplos, né, como a pessoa poder ter relacionamentos mais preenchidos, fazer melhor uso dos seus talentos, ter mais senso de autoestima, lidar melhor com os seus afetos, ter experiências sexuais mais satisfatórias, etc. Isso tudo porque o tratamento se produz por meio de um processo de autorreflexão, autoexploração e autodescoberta. Tá ok? Então esse é o tópico em que ele fala sobre quais são as características da psicoterapia psicodinâmica. Caminhando um pouco mais, ele vai para um tópico chamado o quão efetiva é a psicoterapia em geral. E aqui ele explica o que é a meta-análise e fala sobre alguns estudos de meta-análise sobre as psicoterapias em geral. Ele fala que a meta-análise é um tipo de estudo muito importante no campo das pesquisas, principalmente das pesquisas empíricas também, né, porque ela permite fazer um apanhado de diversos estudos, sintetizar, resumir e sintetizar esses estudos e compará-los, convertendo seus achados em uma métrica comum, ou seja, estudos que são feitos em lugares diferentes, com propostas que de alguma forma são comparáveis por diferentes pesquisadores, etc., podem ser comparados a partir de uma métrica. E essa métrica é o tamanho de efeito, o tamanho do efeito, que é o effect size. O tamanho do efeito, ele explica, é a diferença entre o grupo de tratamento, que está fazendo o tratamento novo, com um grupo controle. E essa diferença é medida em desvios padrão. Então, por exemplo, se o tamanho do efeito do tratamento feito com um grupo em relação ao grupo controle foi de 1.0, significa que você tem um desvio padrão a mais de benefícios do tratamento em relação ao tratamento, ou melhor, ao grupo controle, ao grupo que não passou por um tratamento, ou fez placebo, né? Então, por exemplo, se o tamanho do efeito for de 0.2, você tem um aumento, um benefício muito pequeno em relação ao grupo controle. Dá para entender essa distinção? Então ele vai falar de vários estudos. Então ele vai falar aqui que as psicoterapias, no geral, para diferentes problemas, encontraram aí nas meta-análises um tamanho de efeito razoavelmente grande. Por exemplo, 0,85 num estudo, 0,75 em outro estudo, 0,62 em outro, 0,73. E ele fala, talvez isso não esteja tão claro, mas eu vou dar um exemplo com a meta-análise dos medicamentos, das terapêuticas baseadas em medicamentos psiquiátricos, psicotrópicos. E ele fala de, por exemplo, o tamanho do efeito para fluoxetina numa meta-análise foi de 0,26, para sertralina 0,26 também, citalopram 0,24, 0,31 para escitalopram, etc. Então, e aí inclusive outro, né? Para os antidepressivos tricíclicos, comparados com placebo, de 0,17 o tamanho, ou seja, é um tamanho pequeno de efeito em comparação com placebo. Mas aqui ele traz algo importante, não dá para dizer que os estudos de psicoterapias, só porque está dando 0,85, 0,75, ou seja, bem maior nesse sentido, mostram que a psicoterapia é necessariamente maior ou somente maior que os medicamentos, porque a metodologia utilizada, o rigor metodológico do estudo feito com medicamentos e do estudo feito com psicoterapia é muito distinta. Então, de qualquer forma, isso serve para mostrar para a gente como é diferente uma coisa da outra. Tudo bem? Ele vai, então, para um outro tópico do texto chamado
o quão efetiva é a psicoterapia psicodinâmica. E aqui ele também dá um conjunto de estudos, são, deixa eu ver aqui, 7 estudos de meta-análise, mostrando aí a psicoterapia psicodinâmica de curto termo, né, por exemplo, feito aí com 20 sessões ou 30 sessões, por exemplo, 30 horas, né, 30 sessões, para diferentes transtornos mentais, né, diferentes transtornos relacionados à ansiedade, sintomas depressivos, sintomas somáticos no corpo, ou comparando a de curto termo, a terapia psicodinâmica de curto termo com a TCC, e aí tem diferentes valores, né? Ou comparando a terapia psicodinâmica de curto termo com a de longo termo em relação aos transtornos de personalidade, e ele vai dando diferentes valores do tamanho do efeito, né? Por exemplo, tamanhos de efeito de 0,97, 0,81, 1,17, 0,69. Então, são valores todos muito altos, né? Assim, próximos de um desvio padrão ou até mais. E ele até fala assim, inclusive, nas pesquisas de meta-análise que encontraram estudos que fizeram acompanhamento do paciente depois que a terapia acabou, por exemplo, a terapia foi feita lá durante 30 semanas, são 30 encontros, 30 semanas são, sei lá, 8 meses, né? 7 para 8 meses de tratamento. Depois que a terapia encerrou, foi feito um acompanhamento depois de 6 meses, ou depois de 1 ano, ou depois de 2 anos, etc. E esse acompanhamento, que é chamado de follow-up, né, é uma forma de avaliar se os benefícios encontrados no fim do tratamento se mantiveram ou se acabaram. Porque se acaba é porque o tratamento não teve o efeito de fato, né? Foi só um efeito placebo. Agora, se mantiveram, se perduraram, é porque o tratamento de fato produziu esses efeitos e não foi só a crença e a valorização que o paciente tinha. E aí ele fala que quando foram feitos esses acompanhamentos depois de 6 meses, 1 ano ou 2 que os tratamentos acabaram, o tamanho do efeito ficou inclusive maior. Aquele que era 0,97 foi para 1,51, o que era 0,81 foi para 2,21, né? O que era 1,39 foi para 1,57, ou seja, os efeitos dos tratamentos se mantiveram não somente depois que o tratamento acabou, como outros efeitos melhores apareceram na experiência do paciente e que são associados ao tratamento, como se o tratamento continuasse produzindo efeitos positivos, apesar de ter acabado. Dá para entender isso? Então, assim, eu não vou falar um por um, mas é basicamente ele apresentando cada um desses aspectos, né? Ele chega a dar outros exemplos aqui com transtorno de personalidade, mas aí já não são meta-análises, né? E ele informa algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, que isso que eu falei, que os benefícios não apenas perduram, mas também aumentam ao longo do tempo, como os benefícios de outras terapias tendem a reduzir e cair ao longo do tempo, ou seja, eles não se fixam, não se mantêm, né? E isso coloca questões aí para se pensar. No finalzinho desse tópico, ele até fala assim, é importante fazer uma ressalva, e eu acho que é muito importante mesmo que a gente faça essa ressalva. Ele diz assim, existem alguns problemas que acontecem também nas pesquisas. Primeiro, que os pacientes que aparecem nos estudos geralmente não têm um diagnóstico muito claro, os estudos de psicoterapia psicodinâmica. E como o diagnóstico não é muito claro, não dá para fazer uma comparação rigorosa com diversos outros estudos. Aí você tem um problema metodológico, né? Um segundo é que, pensando nisso, as amostras podem não ser representativas das populações. Então a gente tem algumas dificuldades. Então ele está colocando aqui a ressalva para dizer que, embora as meta-análises mostrem bons resultados, inclusive resultados grandes, isso não significa que elas estejam rigorosamente sendo realizadas, ou melhor, que os estudos que elas estão analisando estão metodologicamente bem feitos. Dá para entender? Inclusive, essa é uma das grandes críticas do pessoal de outras abordagens, como a própria TCC, ao campo psicanalítico, né? Que as pesquisas elas não são tão rigorosas assim. Então esse é um ponto para se perguntar. E agora ele vai entrar no próximo tópico que se chama Uma Rosa com Outro Nome, processos psicodinâmicos em outras terapias. Ele já está entrando em outra discussão aqui para dizer assim, os ingredientes ativos, entre aspas, os elementos ativos importantes
nas terapias não necessariamente são presumidos pelas teorias. Isso significa que uma teoria pode acreditar que os elementos que ela está produzindo ali são eles que causam os efeitos, quando na verdade são outros elementos da relação ali que estão produzindo efeito e a pessoa não está ciente disso. E ele fala que existem muitas diferenças na forma como os terapeutas praticam a terapia, inclusive terapeutas da mesma abordagem. E isso é algo fascinante, né? Porque pessoas da própria psicanálise, ou da TCC, ou da comportamental, da Gestalt, da Jungiana, etc., não necessariamente realizam a terapia da mesma maneira. É a forma como cada um capturou e articulou a terapia para si que ele vai realizar ali. Não necessariamente são formas parecidas ou iguais. Dá para entender isso? Isso é muito importante. E ele diz assim, o que se coloca na sala do consultório e que é importante diz respeito à qualidade e ao estilo de cada terapeuta, de cada paciente e dos padrões únicos de interação que se desenvolvem entre eles. E isso aqui, para mim, ele está entrando numa discussão sobre quais são os fatores comuns entre as terapias, né? Porque ele está dizendo, é importante pensar que mais importante do que o que a teoria está dizendo que é o certo ou errado, o que faz o efeito produzir é as características do profissional, as características do paciente e a relação que eles produzem. Isso vai ser o motor para que alguma coisa aconteça no tratamento, né? E aí ele fala que existem estudos que foram feitos no sentido de tentar entender a terapia como um pacote que engloba um conjunto de elementos e ingredientes ativos importantes para a produção dos efeitos. Ele fala aqui, né, de um instrumento que foi utilizado para identificar os protótipos ideais da terapia. E com isso foram construídos os protótipos de duas formas terapêuticas. O protótipo psicodinâmico e o protótipo da TCC. Eu vou colocar aqui do lado enquanto eu leio para você ter uma noção de cada um dos dois protótipos, tá bem? Então, o protótipo psicodinâmico, como é que ele é? Enfatiza o diálogo não estruturado e aberto, por exemplo, discussão das fantasias e sonhos, identifica os temas recorrentes na experiência do paciente, vincula emoções e percepções do paciente a experiências passadas, chama atenção para sentimentos tomados como inaceitáveis pelo paciente, como raiva, inveja, excitação, aponta manobras defensivas, interpreta desejos, sentimentos ou ideias repudiados ou inconscientes, foca na relação terapêutica como um tópico de discussão, desenha conexões entre a relação terapêutica e outras relações. Perceba que isso aqui, da forma como eu estou lendo, remete às características da psicoterapia psicodinâmica que ele falou agora há pouco, né, no primeiro tópico ali do texto, depois da introdução. Tudo bem? Então é disso que se trata, né, esses ingredientes que estão ali colocados. Depois o protótipo da TCC, que ele fala, enfatiza o diálogo com foco específico, com o terapeuta estruturando a interação e introduzindo tópicos. O terapeuta funciona de uma maneira mais didática que pedagógica. O terapeuta oferece orientação ou conselho explícito, discute os objetivos do paciente no tratamento, explicação da racionalidade por trás do tratamento e da técnica, foco na situação de vida atual do paciente, foco em temas cognitivos como sistema de crenças e pensamentos, e discussão de tarefas ou atividades, o dever de casa, para o paciente realizar fora da sessão. Perceba aí que o protótipo de uma para outra é muito diferente, tá? Inclusive, isso me lembra até um material que eu vou colocar aqui de link, para você, caso tenha interesse de dar uma olhada, que fala exatamente dessa comparação entre as características de uma proposta e outra. Acho que isso ajuda a gente a entender, tá? E é interessante porque os estudos a partir dessa noção dos dois protótipos foram no seguinte sentido. Fizeram pesquisas com profissionais, inclusive no artigo, nessa hora que eu fiz, eu coloquei em qual protótipo os pacientes aderem, mas é em qual protótipo os profissionais aderem, tá? Então, eles fizeram uma pesquisa com os profissionais no seguinte sentido. O profissional dizia qual que é o protótipo ao qual ele trabalha, se ele trabalha com TCC ou com a psicodinâmica, perceba que ele fala psicodinâmica no lugar de psicanalítica. E, ao longo do tratamento, que é gravado e transcrito, é feita uma avaliação se o protótipo ao qual ele adere inconscientemente é, de fato, o da terapia que ele está propondo trabalhar.
Então eu digo que eu trabalho com a psicodinâmica e aí vai ser avaliado a forma como eu estou trabalhando com o paciente para identificar se de fato é com o protótipo da psicodinâmica. E a partir daí, o que foi encontrado, né? Que a aderência ao protótipo psicodinâmico predisse resultados bem-sucedidos nas duas terapias. Seja quem trabalhava com TCC ou com a psicodinâmica, se ele carregava elementos na forma de lidar com o paciente que diziam respeito ao protótipo psicodinâmico, a terapia era bem-sucedida. Por outro lado, a aderência ao protótipo da TCC mostrou pouca ou nenhuma relação com resultados positivos no tratamento. Então isso fez algumas questões, né? Por que será que a forma da TCC não seria de fato tão valiosa assim? Isso nesse estudo, né, que eles estão citando aqui. Depois eles citam o seguinte, que os pesquisadores avaliavam 3 variáveis importantes nesse processo, ao longo da transcrição das entrevistas, né, das sessões. Um deles foi o chamado aliança de trabalho ou aliança terapêutica, que é um aspecto que diz respeito à psicanálise clássica, né? Desde o começo isso está colocado, Freud falava disso e alguns outros autores também. Uma segunda variável foi a implementação do terapeuta do modelo de tratamento cognitivo, ou seja, de trabalhar com cognições distorcidas, questioná-las, propor outras, que é bem no sentido do trabalho da TCC. E um terceiro, o Shedler coloca que se chama experimentar, né, no sentido de experimentar uma certa relação consigo próprio. E ele fica muito contente com essa variável porque ela se remete exatamente ao que é a psicanálise. Na medida em que o paciente vai saindo de um relato do cotidiano e do que ele vive, né, das observações cotidianas, para cada vez mais ir fazendo um relato das próprias fantasias, emoções e processos íntimos, né? E ele fala que isso, essa ideia, tanto que ele destaca uma frase, né, nesse parágrafo, que se chama assim: o paciente ganha consciência de sentimentos e significados implícitos. E ele fala, isso aqui me remete a um aspecto da vida mental inconsciente, que é a base do que o Freud colocou lá no começo do século passado, né? No sentido de o Freud ter falado que o objetivo da psicanálise é tornar o inconsciente consciente. Então, ganhar consciência de sentimentos e significados implícitos é se aproximar dos processos inconscientes. Inclusive, é a única hora que ele fala do Freud, além do comecinho lá do texto, aqui é a única hora que ele volta a falar do Freud citando, né? Você vê a relação que ele mantém com o Freud aí. E ele diz quais foram os achados a partir dessas variáveis. A variável da aliança do trabalho predisse melhora em todos os casos, em todos os resultados dos pacientes. O processo do experienciar também predisse melhora em todas as medidas de resultado dos pacientes. Agora, a ideia do terapeuta trabalhar com foco nas cognições distorcidas dos pacientes, que diz respeito ao processo da TCC, predisse resultados muito pobres, ou seja, não foi muito válida. E ele fala, bom, também não dá para interpretar que isso significa que a abordagem da TCC seja prejudicial, né? Estudos mostram resultados positivos da técnica da TCC. Isso ajuda a pensar. O problema, ele entende, é que quando o profissional ele é dogmático ou muito rígido, isso tende a causar muitas dificuldades. Então, é a flexibilidade do profissional que permite com que o tratamento funcione melhor. Se o profissional é muito rígido na técnica, ele transforma a técnica em mera aplicação, você não consegue criar uma relação favorável com o paciente, nem do paciente vivenciar os seus processos. E ele diz um pouco mais, ele fala, a história da psicanálise também está marcada de excessos dogmáticos, e isso é algo para a gente pensar. Embora os aspectos que aparecem como esses ingredientes ativos estão presentes como algo central na experiência psicanalítica, né? Que é lidar com as emoções, colocar a relação interpessoal como foco, falar da relação terapêutica com o profissional, ou da própria relação com o terapeuta, falar da vida íntima, das fantasias e assim por diante. Então isso tudo são os ingredientes mais importantes, tá? E ele vai, por fim, a um último tópico antes da discussão, que chama o voo do dodo, que faz referência ao pássaro dodo do livro Alice no País das Maravilhas, quando tem um campeonato e quando
encerra o campeonato, o Dodo fala: parabéns, todo mundo ganhou e todo mundo deve ter prêmios. Essa frase foi destacada pelos pesquisadores de psicoterapias no sentido de que, por muitas vezes, se identifica que, apesar das terapias serem diferentes, os resultados tendem a ser parecidos ou equivalentes, melhor dizendo. E nesse sentido, nenhuma terapia se mostra de fato superior às outras, nenhuma psicoterapia, tá? Se mostra superior às outras. Ele fala que vários estudos são feitos para tentar mostrar o contrário, quais são as diferenças, mas na maioria das vezes isso acaba não mostrando tantas diferenças ou diferenças tão específicas. E ele atribui esse aspecto ao fato de que talvez os pesquisadores não estejam considerando de fato quais que são os elementos importantes para uma psicoterapia funcionar. Estão acreditando que é o que eles entendem que a teoria propõe, quando na verdade pode ser outros aspectos. E aí, nesse caso, ele acha que alguns elementos não são considerados. Ele chega a falar assim: a saúde mental não é somente a ausência dos sintomas. Se eu faço uma pesquisa de efetividade ou eficácia, buscando só saber se o paciente mudou seus sintomas, objetivamente falando, se reduziu, se acabou, se virou outra coisa, eu não estou considerando a riqueza que de fato acontece na experiência de alguém. E ele fala: o importante também é identificar a presença positiva de recursos e capacidades internas para lidar com as dificuldades. E isso não é algo objetivo, não é algo observável tão claramente. Você vai identificando ao longo do processo. Nesse sentido ainda, ele fala que é importante que os pesquisadores possam pensar em outros fenômenos que não só aspectos objetivos dos sintomas. E ele fala que ele criou um procedimento, um instrumento chamado SWAP, o Shadler-Weston Assessment Procedure, que é o procedimento de avaliação Shadler-Weston, que é um método de avaliação das capacidades e recursos internos da pessoa diante da vida. Ou seja, ele está aqui fazendo uma apresentação do que ele acha que é importante considerar nas avaliações das psicoterapias. E nesse sentido, e aí ele coloca aqui alguns estudos que foram feitos, esses estudos ainda são pequenos, parece que aqui em 2010, ele estava desenvolvendo essa proposta, mas aí ele fala: é importante que a gente possa considerar não apenas o alívio de sintomas, mas esses recursos internos, essas capacidades outras. E aí ele coloca uma lista do que seria a saúde mental. Perceba que ele está no campo da saúde mental a partir do SWAP, do seu método de avaliação. Eu vou ler alguns só para você ter uma noção. Ele diz assim, é capaz de usar seus talentos, habilidades de forma produtiva, gosta de desafios, pode manter um relacionamento amoroso significativo, encontra significado em pertencer a uma comunidade, pode encontrar significado e satisfação na orientação de outras pessoas, é empático, sensível, é capaz de afirmar-se de forma eficaz, aprecia e responde ao humor, pode ouvir informações ameaçadoras e usar delas e beneficiar-se apesar disso, não sofrer tanto apesar disso, é articulado, pode se expressar bem em palavras, etc. Perceba então que é uma vasta gama, ele coloca que deve ter pelo menos uns 20 itens, do que ele está considerando como saúde mental, E ele está falando: não basta a redução de sintomas, é importante pensar em outros aspectos também. E ele entra na discussão para fazer o encerramento do seu artigo. Ele fala aí que a proposta foi providenciar uma visão global dos princípios básicos da técnica psicodinâmica e dos benefícios que são encontrados com base empírica, mas os tratamentos psicodinâmicos têm algumas limitações. Primeiro, porque são poucos os estudos, os ensaios clínicos randomizados, que são feitos com grupo controle, que faz uma forma rigorosa, como acontece em outras terapias, como na TCC. Segundo, que os seus ensaios não necessariamente são tão bem projetados, embora os mais recentes estão ficando cada vez mais rigorosos, metodologicamente falando. Tá? E terceiro, que as características das amostras dos pacientes nem sempre são específicas, e isso acaba não sendo bom para validar com outros estudos. Você tem pacientes com características, diagnósticos muito distintos, tendo em vista que as pesquisas empíricas elas necessitam de uma amostragem um pouco mais homogênea,
pacientes com algumas características iguais, né, ou equivalentes, que possam ser comparados. Porque se você trabalha com pessoas de diferentes situações, você não consegue comparar tão facilmente com outros estudos, né, replicar esse estudo, por exemplo. Um outro aspecto que é importante também considerar é a quantidade de ironias que aparecem diante das pesquisas sobre eficácia ou efetividade da psicoterapia psicodinâmica. E a ironia vem tanto dos profissionais, ou dos estudantes, ou de quem trabalha com método experimental, né, que acaba criticando muito, mas diante dos estudos que têm sido realizados, essas pessoas não podem mais fazer esse tipo de crítica, já não faz sentido. E a outra ironia também vem dos praticantes da psicanálise, que muitas vezes se tem uma postura desdenhosa diante da pesquisa empírica e acabam não conseguindo discutir ou debater com colegas, com profissionais de outras abordagens, com o pessoal que formula políticas de saúde e assim por diante. Então, essas ironias são muito ruins para a compreensão da eficácia da terapia psicodinâmica. Um outro aspecto, além desses anteriores, que ele vai colocar como importante, é que os pesquisadores que estão trabalhando com a psicoterapia psicodinâmica não necessariamente são praticantes. E eles acabam fazendo textos e estudos com um conteúdo especializado demais, difícil para o leigo entender. O leigo, inclusive, e o próprio praticante, que às vezes não tem conhecimento de estatística, às vezes não estão tão claros os métodos que eles estão utilizando, e isso coloca um conjunto de dificuldades ao próprio trabalho e à própria divulgação desse conhecimento, né? Então ele encerra agora falando que existem evidências aí sobre as terapias psicodinâmicas. Ele fala que o ingrediente ativo pode comparecer em outras terapias, esses elementos das características da terapia psicodinâmica, e que não só se encontra evidência de que a terapia psicodinâmica pode produzir efeitos, benefícios que perduram ao longo do tempo, como também esses efeitos tendem a aumentar mais ainda ao longo do tempo, mesmo quando o tratamento acaba. Ou seja, o processo que acontece na terapia permite ao paciente suportar e construir novas possibilidades. Então, nesse sentido, ele fala que a terapia psicodinâmica pode sim promover capacidades e recursos internos que permitam às pessoas terem uma vida rica, livre e mais gratificante. Tudo bem? Então a gente chegou aqui no final desse artigo, tá? Agora eu acho que vale a pena a gente debater, refletir sobre ele, tá? Aqui eu gostaria de ir com um pouco mais de tranquilidade, porque tem muita coisa que eu acho que vai para discutir com esse material. Primeiramente eu queria falar sobre a proposta do Shedler, né? E pensar algumas questões. Primeiro, é que não sei se você está se dando conta disso depois da apresentação ou na apresentação, até por conta da caminhada no Paralela, mas para mim vai ficando muito claro como a discussão de psicoterapia, e melhor, a discussão de efetividade da psicanálise como uma psicoterapia, ela está na margem do campo psicanalítico. E é a margem que faz o campo psicanalítico se transformar numa psicoterapia. Isso se você fizer a leitura a partir do campo lacaniano, né? Não é todo mundo dentro da psicanálise que discute isso. É bem disso, né? Quem discute efetividade da psicanálise não está geralmente no campo da psicanálise, está muito mais próximo das outras psicoterapias e, portanto, das psicologias, né? Da TCC, da comportamental, da Gestalt, da Jungiana, da humanista, etc. Um outro aspecto que eu acho importante é como que o Shedler se relaciona com Freud e com a obra do Freud. Então perceba, se você ler no texto, acompanhando o que eu estava falando também dá para perceber isso, ele não utiliza os conceitos psicanalíticos da mesma forma que a gente vê normalmente. Ele faz uma relação entre o fenômeno, um processo, e o que isso faz referência a um certo conceito. Ele não usa o conceito diretamente. E os conceitos que ele escolheu da psicanálise não são conceitos quaisquer. São conceitos que dizem respeito a uma teoria do método da psicanálise, não a uma teoria do sujeito. Então ele não usa, por exemplo, o complexo de Édipo, não usa a inveja do falo, do pênis, não usa a angústia de castração, a ansiedade de castração, não usa outros termos como id-ego, superego, pulsão de vida, pulsão de morte. Então esses termos todos sumiram da apresentação, né? Eu até fui procurar no material dele para ver se encontrava, mas também não. Mesmo nos outros textos eu só encontrava uma menção a uma teoria do método. E o que seria uma teoria do método? É uma teoria que fala dos aspectos que dizem respeito à relação interpessoal na terapia.
na análise, né? Mas ele nem fala de análise, ele fala de terapia. E aí, esses elementos que comparecem são a defesa ou a resistência do paciente diante daqueles processos conflituosos e estranhos que ele vivencia, e que isso aparece na relação com o outro, na medida que ele tem que falar, né? Fale livremente, não consigo, evade, muda de assunto, falta a sessão, etc. Tudo para evitar, ou seja, diz respeito a esse encontro com o outro. A questão das relações objetais e de apego, ou seja, como ele se relaciona com o outro. Dá para perceber isso? Como se relaciona com a mãe, com a esposa, com o pai, com os amigos, etc. E como isso comparece na análise ou na terapia. Eu vou falar terapia porque é isso que ele está falando, ele não fala de análise. Que ele fala isso comparece por meio da transferência e da contratransferência, ou seja, uma noção de transferência e contratransferência em termos da relação interpessoal que está produzida. Ele fala da associação livre como uma regra importante, né? Então, ele foi pegando os conceitos que são conceitos operatórios da clínica. Porque eu não uso o conceito de complexo de Édipo dentro da clínica, entende? Para pensar aquilo. Eu estou com isso como um grande elemento ali colocado no meu trabalho. Eu tenho que escutar o paciente em atenção flutuante. Eu não estou teorizando a vida do paciente. Mas eu preciso deles, obviamente, para pensar. Só que aqui ele está falando dos conceitos que dizem respeito a essa interação. E aí, para mim, vai ficando claro, me fez lembrar de um material que está nesse livro, se chama Diálogos sobre Formação e Transmissão da Psicanálise. Tem um texto, isso aqui é do Ernesto Davidovich, tem um texto do Franklin Goldgrube, chamado Metáforas da Desmetaforização, Teoria do Sujeito, Teoria do Método, que ele faz essa distinção. Ele fala assim: há boas razões para pensar que o método psicanalítico é totalmente independente da respectiva teoria, cujas funções são outras, entre elas a de reconhecer a singularidade do sujeito, decorrente do caráter absolutamente único da passagem pelo Édipo. De acordo com essas premissas, seria preciso distinguir duas teorias, a do sujeito, genérica, e a do método, consagrada à especificidade não só de cada paciente, mas também de cada sessão. Ele fala que ele foi pensando nessa distinção porque quando Freud, lá no texto das recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, que é fundamental para a gente ler, porque é quando Freud está falando das suas recomendações para exercer a psicanálise, né? Ele fala que a regra fundamental é a associação livre, fale tudo o que passa pela sua cabeça. Mas existe uma outra regra que é a contrapartida do médico, do analista, ao paciente, que é a atenção flutuante, ou seja, escute tudo o que ele está falando, sem colocar atenção sobre nada, sem teorizar nada disso, se permitindo escutar a partir da memória inconsciente. Ou seja, daquilo que você vai acumulando, dos elementos que o próprio paciente vai falando. Aquilo depois volta e você pode falar. Então, tem uma distinção aí, porque o Goldgrube está falando assim, quando o Freud fala da atenção flutuante, ele está dizendo que a gente não pode pegar a teoria e ficar utilizando ela no consultório. A gente tem que se abster um pouco dela para poder escutar. Mas a gente precisa de uma teoria do método para pensar como esse processo vai funcionar. Então é isso que ele está trazendo nessa discussão. Eu deixo aí caso você se interesse para poder pensar, né? E aí eu acho interessante pensar esse assunto, porque aqui me faz considerar o seguinte: se a gente tem uma forma de pensar o método pela via da relação que está ali colocada, a teoria ela é só um dos elementos muito importantes do processo. E a teoria ela não vai servir para a gente explicar para o paciente alguma coisa, mas ela vai servir para a gente estruturar uma escuta mais refinada possível desse paciente, tá? Uma outra coisa que eu fiquei pensando, eu vou caminhando nessa discussão ainda em relação ao texto, é de como que o Shadler, ele está muito próximo das discussões de saúde, de psicoterapia e de saúde mental, tanto que ele objetifica, né? Diferentemente do que o Lacan falou nos episódios que eu fiz do Paralela 10 e 11, quando ele fala do sujeito, de que o sujeito não deve ser objetificado, etc., aqui o Shadler ele faz uma objetificação, fazendo um comentário a partir da leitura do Lacan, né? Porque ele está dizendo quais são as características da técnica, ele está dizendo o que ele entende por saúde mental, qual que é o objetivo do tratamento. O tratamento tem que favorecer com que o paciente alcance
possibilidade de existência, né? Essas capacidades e recursos internos. Então, o analista, nesse contexto, ele me parece ficar muito numa relação interpessoal de trabalho com o paciente, como se faz em uma terapia. O foco é esse processo que está ali colocado, né? E aí, pensando por essa via, é interessante considerar como que ele traz, basicamente, dentro da sua proposição, um conceito de resiliência, né? Qual que é o objetivo da terapia e da terapia psicodinâmica em especial? Possibilitar com que o paciente seja resiliente diante das situações que vive e possa lidar melhor com essas situações de forma tal que, por consequência, ele seja mais livre, mais feliz e, né, tenha uma vida mais gratificante. O problema é que o conceito de resiliência, as noções que ele tem para a saúde mental, etc., mostram como que o analista está num lugar de saber em relação ao paciente, né? Assim, o analista vai ajudá-lo a passar por tudo isso, inclusive analisando todo o processo como tal, né? Então, eu acho interessante isso, me fez pensar inclusive em algo mais que também me chamou a atenção, como que a proposta terapêutica que ele está dizendo coloca muito foco nos afetos, né? Então, falar dos afetos, não fugir deles, falar dos afetos nas relações interpessoais, na relação com o terapeuta. Então, é uma terapia psicanalítica de elaboração dos afetos, né? Do sentimento, né? No processo, dos afetos enquanto sentimentos, né? Tá ali falando e lidando com eles, né, ao longo do próprio processo, com as próprias estranhezas. E aí, um pouco mais, quando ele faz a comparação do protótipo da psicanálise, né, do protótipo psicodinâmico com o protótipo da TCC, me chama a atenção um aspecto, assim. Ele fala dos dois protótipos como se o protótipo da TCC funcionasse de maneira tal que o profissional fosse mais ativo que o paciente. Porque o profissional orienta, ele explica, ele identifica, ele indica, ele propõe, ele faz, né? E o paciente fica submetido às proposições do profissional. Então, me parece que isso é o que é realmente prejudicial. Enquanto, no protótipo psicodinâmico, o terapeuta está numa posição de fazer com que o paciente seja mais ativo, inclusive consigo próprio. Ou seja, não fugir dos próprios sentimentos, não fugir dos próprios pensamentos, desejos e estranhezas, não fugir da relação com o profissional, não, né, se ele está resistindo, fazer com que ele volte para o tratamento. Então, fazer com que o paciente deixe de se acovardar diante das suas experiências e vivências e possa adotar uma postura mais ativa frente a elas, né? Dá para perceber isso? Então, me parece que esse é o aspecto principal do protótipo, né, desse trabalho. O que é mais eficiente no tratamento é, por meio desses elementos todos, fazer com que, na relação com o paciente, esse paciente se torne um pouco mais corajoso ou um pouco mais ativo, talvez, diante de suas mazelas e das mazelas com as quais ele se envolve ou da vida que ele tem, né? Dá para entender isso? Assim, acho que isso fica para mim como algo importante, né? Assim, desse lugar, assim, no sentido de que o terapeuta ele está ali ajudando o paciente a lidar com o seu próprio mal-estar constantemente, ao invés de evitá-lo, de correr dele, de não aceitar, de se recusar e assim por diante. Tanto que ele fala, né? Os aspectos importantes são o estilo e a qualidade do profissional, do paciente e da relação única construída entre eles dois, tá? Então, essa é uma leitura que eu vou fazendo do material deles, né? Me chamou a atenção outro ponto, quando ele fala da arrogância dos psicanalistas, né? De como que os psicanalistas agem diante de algumas situações, ou já agiram, né? Então, esses pontos sobre o artigo me chamaram muita atenção. Quando a gente vai caminhando um pouco mais, aí eu fui pensando em outros aspectos, né? Que eu acho que podem contribuir também para a nossa reflexão. Aqui me chama a atenção, por exemplo, se a gente pegar dois textos do Freud, um deles se chama A Psicanálise, é um texto que está lá no volume 18, né, da obra do Freud, em 2 verbetes de enciclopédia se chama o texto. Lá tem um tópico que é o tópico A, chamado A Psicanálise, e o Freud fala do que é a psicanálise. É um texto de quando? 1922, 1923.
Nesse texto, Freud fala da história da psicanálise, da transição da psicanálise, de como ela era antes para o que ela se tornou, o abandono da hipnose, a técnica da associação livre, a regra fundamental, a interpretação dos sonhos, né, a formação do simbolismo dos sonhos, a etiologia da vida sexual, a questão da libido, as questões objetais e o complexo de Édipo, etc., né? Repressão. Então, aqui, nesse texto, ele fala sobre diferentes aspectos da terapia psicanalítica. Eu acho que, se você tiver interesse, vale a pena ler o texto e comparar com o que a gente tem no que o Shedler está falando. Será que a psicanálise mudou? O que mudou? Quais foram os aspectos que o Shedler e seu grupo, né, foi modificando da proposta aí da psicanálise? Agora, eu lembrei também de outro, que eu acho que aqui já vale entrar um pouco mais no texto, que está lá no volume 17 do Freud, que é um texto chamado Linhas de Progresso da Terapia Psicanalítica. E é o Freud lá em 1919, 1918, apresentando o que a psicanálise tinha alcançado até aquele momento. E aí ele começa falando por que se chama análise. Ele diz que a análise faz uma referência ao químico, porque analisar é dividir os elementos da matéria em elementos menores para poder ver quais são as relações entre eles. E o psicanalista, tal qual o químico, faria uma análise, uma divisão do material que o paciente traz para o consultório, de forma tal que possa se começar a identificar as relações entre esses elementos e a questão sexual, que é o cerne da discussão do Freud. Mais que isso, assim que o psicanalista faz essa divisão com a análise, o fato de que isso se analise provoca as resistências do paciente. E essas resistências são aquelas que o psicanalista tem que lidar para que o paciente possa abrir mão delas e lidar com esse material novo. Lidando com esse material novo, o seu eu, o ego, faz uma nova síntese desse material e, portanto, ele pode construir alguma coisa nova para a sua vida. E aí o Freud fala o seguinte, ó, na página 175 desse volume. A nossa tarefa terapêutica é algo que consiste em duas coisas: tornar consciente o material reprimido e descobrir as resistências. Nesse sentido, é muito próximo do que o Shedler está falando, né? Tornar esse material reprimido consciente, isso vai provocar as resistências do paciente, descobrir as resistências, isso vai fazer com que o paciente reorganize, faça uma nova síntese, o Freud fala, uma psicossíntese desses elementos que já não estão mais submetidos à sua resistência. Dá para entender? É uma leitura interessante. Quando eu leio, assim, me dá a impressão de que o Shedler está falando, embora ele tenha tirado alguns conceitos do Freud, do ponto de vista da técnica, continua muito próximo da leitura em um certo aspecto, né? No outro aspecto eu vou comentar melhor, assim. E aí nesse texto o Freud também se compara a outros profissionais. Ele se compara à intervenção do cirurgião, à manipulação do ortopedista e à influência do educador. Todos eles podem ser comparados ao trabalho do psicanalista. Perceba aí que o Freud também tinha uma noção, né, disso. Assim, uma coisa é fazer a separação, mas também educar, auxiliar o outro a alcançar alguma forma, né, alguma forma nova, né, configurar de outra maneira a vida desse indivíduo. Eu acho que talvez uma diferença mais gritante entre um e outro, nesse aspecto, tá? Em outros aspectos é muito diferente, porque o Freud fala de complexo de Édipo, inveja do pênis, blá blá blá. Mas uma outra diferença é que o Freud, para o final da análise, você pega o texto lá da análise terminável e interminável, o Freud ele não tem uma visão positiva dos resultados, dos benefícios da psicanálise. E outra, a leitura do Freud é marcada por uma leitura do mal-estar. Ou seja, o objetivo da análise é fazer com que o paciente saia do sofrimento neurótico e passe a viver um sofrimento comum, sofrimento normal. Ele se torna um sofredor comum. E o Shedler já está falando de outra coisa. Ele fala, além de aliviar o sintoma, o nosso objetivo é de promover capacidades e recursos internos que sejam positivos à vida do indivíduo. Então, existe uma ideia de uma positividade na proposta que o Shedler traz, que não é presente no Freud e também não no Lacan.
E eu acho que isso vale a pena a gente pensar. No final desse texto, na última página, o Freud fala que, pensando no futuro, ele acha que a psicanálise vai aparecer em outros campos também, que vai começar a ser realizada em clínicas públicas, gratuitas. E nesse sentido, a sugestão ia voltar a aparecer na psicanálise, né? Porque ia perder um pouco do ouro da psicanálise por conta dessa coisa replicada para a grande massa. A questão da sugestão, inclusive, está no episódio 6 do Psicanálise Paralela. Se você quiser dar uma olhada lá, tá hipnose e psicanálise, ou sugestão e psicanálise. Mas no final aqui o Freud fala assim que, no entanto, qualquer que seja a forma que essa psicoterapia para o povo possa assumir, quaisquer que sejam os elementos dos quais se componha, os seus ingredientes mais efetivos e mais importantes continuarão a ser certamente aqueles tomados à psicanálise estrita e não tendenciosa, como se ainda assim a psicanálise mantivesse seu valor nas outras propostas, né? Acho que isso vai ajudar a pensar, se comparando aí o que o Shadley está trazendo, tá? Que é bem diferente da leitura lacaniana, que eu gostaria de entrar um pouco agora nela. Pensando em relação ao Lacan, o que eu acho interessante, na verdade, são dois pontos. Um é o Jacques Lamillère. Ele tem uma discussão nesse livro chamado Psicanálise ou Psicoterapia. Meu supervisor me passou para dar uma lida e poder pensar um pouco também. O Miller ele foi o genro, né, do Lacan e tal, e hoje ele é o herdeiro oficial, né, da obra do Lacan, no sentido da produção dos seminários. Ele faz uma distinção entre psicoterapia e psicanálise para dizer assim, do ponto de vista da psicoterapia, a psicanálise é uma psicoterapia. Mas do ponto de vista da psicanálise, ela não é, de forma alguma, uma psicoterapia. O que equivale de uma coisa para outra é que a psicoterapia e a psicanálise ambas trabalham com a linguagem. A linguagem é um instrumento ali no processo. A diferença é que a linguagem na psicoterapia ela é instrumentalizada simplesmente para o paciente verbalizar o que está vivendo na relação com o outro. Porque a grande questão é o outro que está ali dizendo para o paciente, sim, é isso aí, esse é o caminho certo, perfeito, maravilhoso, vamos por essa via. O outro ele tem uma função imaginária, a partir da leitura do Lacan, muito importante na relação interpessoal. Diferentemente na psicanálise, que a linguagem ela marca a presença do outro não enquanto imagem, mas enquanto símbolo, enquanto significante. Então, na análise, de fato, enquanto psicanálise e análise, né, não psicoterapia, a linguagem não serve exatamente ou somente para descrever os estados internos, que é o foco do Shadler. Ela serve para modificar profundamente os estados internos na medida da intervenção na própria linguagem. Então, na medida que o analista intervém com a mudança do termo, com a equivocidade na palavra, isso provoca mudanças internas. É claro que o paciente vai falar de tudo que passa pela sua cabeça, mas o foco não é falar por verbalizar, é falar por entender a dimensão estruturante da linguagem na sua própria vida. E nesse aspecto o divã é fundamental. O Shadler tira o divã de cena, né? Na análise lacaniana, o divã está ali como algo importante porque ele faz com que o paciente não precise mais do olhar do profissional, de estar ali se comparando, né, se identificando com o profissional nessa relação. Então aí eu acho que tem algo bastante importante para a gente pensar em termos de diferença, né? Nesse material, acho que o ponto central que o Millet está trazendo é esse, assim, a psicanálise vai num outro sentido para pensar o trabalho. E tem um texto do Lacan que eu estava lembrando, está lá no Outros Escritos, chamado A Psicanálise Verdadeira e a Falsa, na página 173, em que o Lacan fala assim, ó, a diferença da psicanálise verdadeira para a falsa é que a psicanálise verdadeira tem seu fundamento na relação do homem com a fala. Então não é da relação do homem com o homem, como acontece numa terapia, né? De um ser humano com outro ser humano, mas do homem com sua própria fala, de que ele possa escutar algo distinto na fala que ele produz. E aqui o Lacan, nesse texto, ele faz uma distinção do que seria o aspecto imaginário, do que seria o aspecto simbólico no tratamento, né? De que o aspecto imaginário ele diz respeito a tudo isso que captura o outro na imagem, que fica preso numa certa relação de duplo com o paciente, enquanto pensar a questão pela via do simbólico é pensar a análise pela via da escuta do discurso, né? E ele fala daí que resultou a diferença entre a resistência do discurso e a resistência do sujeito. São duas coisas bastante distintas.
Tanto que isso aqui me remete também ao próprio seminário 1 do Lacan, que tem um momento, uma lição, que ele faz uma diferença entre a análise das resistências e a análise do discurso. A análise das resistências é a análise que os psicanalistas clássicos faziam e que é a forma como o Shadler trabalha. O paciente vai falando das suas questões internas até o momento que ele chega às suas resistências. Nessa hora, o terapeuta faz a análise da resistência, dizendo: você está resistindo a isso, você está com dificuldade em relação a isso que você está me vendo não diz respeito a mim, etc. Enquanto a análise do discurso, que é o ponto de vista que o Lacan foi construindo, é uma análise em que se analisa a fala do paciente sem entrar nessa relação de eu com o outro. Dá para entender essa distinção? É bem superficial para a gente começar a pensar essa questão. Então eu acho que isso ajuda a gente a considerar. E eu fiz até algumas perguntas aqui que ficam para mim, ficam para você também pensar, né? Em primeiro lugar, será que a prática do Shadler é realmente uma análise das resistências? Eu acho que é o primeiro ponto. Como é que é a diferença da análise da resistência para a análise do discurso? Será que a psicologia, né, a psicoterapia psicodinâmica que o Shadler faz é feita com base na sugestão? Qual que é a diferença entre os efeitos produzidos pela psicoterapia psicodinâmica que o Shadler propõe e pela psicanálise, análise lacaniana, né, que a gente trabalha? Outro aspecto, será que os efeitos da psicanálise enquanto tal, a lacaniana, né, analítica, como ele fala, a psicanálise verdadeira, não cairia na mesma leitura feita pelo Shadler dos efeitos do tratamento, mesmo sendo com uma teorização distinta? Será que a proposta lacaniana, ela incide nos efeitos da mesma maneira ou de forma diferente? E a teoria serve de que forma na leitura e na compreensão do profissional para intervir com o seu paciente? Então são vários elementos que eu estou deixando aqui para a gente poder pensar, que eu acho que pode ajudar bastante nas nossas reflexões, né? Eu vou então ficando por aqui, vou deixar essas indicações na descrição, dá uma lida no artigo, se você tiver o material, eu vou tentar encontrar na internet, eu vou deixar disponibilizado para você, dá uma estudada, dá uma refletida, eu acho que é um assunto muito importante para a gente discutir, e minha pretensão é caminhar um pouco agora, discutindo um pouco mais esses elementos da técnica e articulando com as questões teóricas e com os outros textos que eu apresentei no projeto, tá bem? Espero que esteja contribuindo. Se puder, deixa sua curtida, deixa seu comentário, fala da onde que você está assistindo o vídeo, da onde, qual cidade, de qual local, qual a sua relação com a psicanálise, porque isso ajuda até a pensar quem está assistindo, como é que está sendo isso, tá ok? Até o próximo Paralela, que é o 20, a gente se encontra lá e bom estudo do material do Paralela 19. Um abraço. Tchau, tchau.